Olá, bem-vindo a mais um Bate-Papo EGP. Estamos aqui hoje na Praça Nossa Senhora do Salete, nesse dia lindo de sol, com o nosso ouvidor do Tribunal de Contas do Paraná, Patrick. Tudo bem, Patrick? Muito boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que nos assistem, todo mundo que acompanha esse vídeo. Agradeço pela oportunidade de poder participar aqui, de falar de um assunto que me é muito caro, que é a participação do cidadão na defesa dos seus direitos perante a administração pública. Então, mais uma vez, muito obrigado. E hoje vamos falar sobre controle social, ouvidoria e essa nova lei 13.460 de 2017. O que ela fala, Patrick? Bom, Débora, colocar até numa linguagem bastante acessível para aqueles que nos assistem, o que é a Lei 3.460? A Lei 3.460 é um regramento que veio dispor sobre a proteção, a participação e, acima de tudo, sobre a defesa dos direitos dos usuários do serviço público. O que é interessante a gente colocar é que esse regramento ele veio com o objetivo de dar cumprimento ao nosso artigo 37, parágrafo 3º da Constituição Federal, que esse artigo já disciplinava a participação do usuário no serviço público, na administração pública. Em especial, trazia a questão e a necessidade de avaliação do serviço público pelo usuário do serviço. Patrick, nossa Constituição Federal é de 1988, certo? E desde lá não tínhamos uma lei que regulasse a participação do cidadão na administração pública? Na verdade é assim, Débora, o que nós temos que colocar? A nossa Constituição Federal, de fato, ela é de 88. A questão do artigo 37, parágrafo 3º, em especial da nossa Constituição Federal, ele somente veio a ocupar esse espaço dele no nosso ordenamento jurídico com a emenda constitucional número 19, que ela foi editada em 98, ou seja, a emenda só veio 10 anos depois da nossa Constituição Federal. Mas ainda assim fica aquela lacuna. Pô, Patrick, em 21 anos, bem dizer, nós não tínhamos nenhum outro regramento que regulasse a proteção e a defesa dos usuários de serviço público? Talvez não seja bem assim. Se nós formos analisar o cenário jurídico, em 2000 houve um decreto federal que regulou já essa participação. E em 2009 também houve um decreto que simplificou a participação do usuário público na administração pública. E esse regramento de 2009 ainda trouxe a necessidade de haver uma carta de serviço ao usuário do serviço público. E nesse seu contexto, o que a lei traz? Olha, Débora, a lei ela tem diversos pontos que merecem destaque. Tá? Em especial, como eu disse, o bojo central dela é a proteção, a defesa dos direitos dos usuários públicos da administração pública. Tá? Mas não podemos esquecer, e aqui eu faço até uma questão muito análoga, ao Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor existe para quê? Ele existe justamente para regular as relações entre particulares. A Lei 3.460, ela veio para regular a relação entre o usuário do serviço público e a administração pública. Então, por isso que eu costumo fazer essa comparação. E hoje, essa lei ela é tida como um código de defesa dos usuários do serviço público. E a quem se aplica esta lei, Patrick? Débora, essa lei ela se aplica à União, ao Distrito Federal, aos estados e também aos municípios. Ou seja, se aplica a toda a administração pública. Então, pessoal, por hoje é só. Mas esse vídeo continua. Se você quer saber mais, fique ligado. Até lá. Tchau!